Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Os sinos do castelo tocaram em homenagem à rainha novamente. No entanto, lá embaixo, sob aqueles ecos sagrados, uma garota ajoelhava-se no chão de pedra fria, o sangue escorrendo por sua espinha como uma confissão silenciosa. O reino adorava a rainha Mildred. Chamavam-na de Luna da Misericórdia, a mãe do povo, a loba que curava os feridos e alimentava os pobres. Ao amanhecer, as sacerdotisas elevavam seu nome em oração. Ao meio-dia, os mercadores entoavam bênçãos para ela nos mercados. À noite, as crianças sussurravam histórias de sua bondade ao redor de suas lareiras. Mas dentro do palácio, a verdade rosnava com presas. Carena conhecia essa verdade melhor do que ninguém. Ela estava no corredor escuro dos servos, sua respiração superficial, seus dedos tremendo enquanto ajustava o tecido áspero de seu vestido. O pano grudava em suas costas, molhado, pegajoso, queimando, mas ela mantinha a expressão calma. Esperava-se que as ômegas fossem sombras silenciosas, invisíveis, impalpáveis, inaudíveis. Mildred garantia que ela permanecesse assim. Uma porta rangeu atrás dela. Antes que ela pudesse se virar, a voz da rainha deslizou pelo corredor, doce como mel, afiada como uma lâmina. Você achou que eu não notaria, Carina? A garota congelou. Mildred saiu de seu aposento, envolta em seda branca bordada com luas douradas, o símbolo de uma luna amada por sua alcateia. Sua beleza era do tipo que enganava multidões, sorriso gentil, olhos suaves, pele quente, uma rainha esculpida na própria graça. Apenas Carina via o monstro por baixo. Mildred aproximou-se com passos medidos, cada um ecoando como um aviso. Você entregou os relatórios tarde, ela sussurrou, circulando Carina como uma loba testando sua presa. As necessidades do povo, os sussurros da Pax. Você acha que posso guiar este reino sem suas observações? Carina baixou a cabeça ainda mais. Eu os terminei antes do amanhecer, Sua Graça. Antes do amanhecer, Mildred repetiu com um escárnio. E ainda assim, não cedo o suficiente, suas garras reais, afiadas e retráteis, deslizaram para fora e traçaram o braço de Carina. Um padrão desenhado pela crueldade. Carina forçou-se a não vacilar. 3 anos disso. 3 anos obedecendo a uma rainha que o mundo adorava. 3 anos escondendo as cicatrizes que nunca curaram. Levante a cabeça, Mildred ordenou. Karen obedeceu. Seus olhos se encontraram. 2 lobas, uma despojada de poder, a outra afogada nele. Eu te criei, Mildred sussurrou, o hálito quente contra sua bochecha. Eu moldo o amor do reino com suas pequenas e astutas observações. Você só é útil quando fica em silêncio. Lembre-se disso. Um guarda que passava diminuiu o passo, notando a proximidade deles. Imediatamente a expressão de Mildred transformou-se. Sorriso suave, olhos bondosos. A Luna que todos adoravam. Oh, Carina está me ajudando a preparar a cerimônia da colheita, disse ela docemente, alto o suficiente para o guarda ouvir. Sempre tão dedicada, Carina baixou o olhar, escondendo a humilhação que queimava em seu peito. O guarda curvou-se em respeito à rainha e partiu. No momento em que ele desapareceu, o sorriso de Mildred morreu. Sua mão disparou para a frente, as garras arranhando as costas de Carina através do tecido fino. A dor explodiu. Carina mordeu o lábio até sentir o gosto de sangue. Como ousa uma mera ômega se opor a mim? Mildred sibilou. Da próxima vez que você me decepcionar, não serei tão gentil. Ela se virou e foi embora, a seda esvoaçando como luar atrás dela. Carina permaneceu imóvel, o batimento cardíaco ecoando em seus ouvidos. Quando o corredor estava vazio, ela suspirou trêmula e tocou suas costas. Seus dedos vieram úmidos, o vermelho escuro brilhando sob a luz da tocha. Fora do reino cantava a bondade de Mildred. Dentro, Carina estava sozinha, sangrando sob a máscara perfeita da Luna, e acima de todos eles, na torre mais alta, onde ele podia ouvir tudo, mas não sabia de nada. O rei Alpha Alfred confiava em uma rainha feita de mentiras. Ele não tinha ideia de que a primeira rachadura em seu halo já havia se formado,
e pulsava no ritmo do batimento cardíaco quieto e ferido de Karina. O batimento cardíaco de Karina ainda ecoava em seus ouvidos muito depois que a rainha Mildred desapareceu pelo corredor. A picada em suas costas pulsava a cada respiração, mas o que doía mais era a memória que se arrastava do passado. Como ela acabou ali em primeiro lugar? Começou há 3 anos em uma manhã que cheirava a terra molhada e medo. As trompas dos coletores reais haviam despertado sua aldeia. Lobos em armadura prateada marcharam pelo caminho empoeirado, suas botas esmagando folhas velhas, suas presenças engolindo todo o som. Famílias reuniram-se do lado de fora de suas casas, com as mãos trêmulas e os olhos baixos. Seu pai apertou seu ombro. Sua mãe sussurrou uma oração. Quando o decreto real foi lido, as palavras pareciam pedras caindo do céu. Inadimplência fiscal. Uma criança deve servir na casa do rei Alfa por 2 anos. Cara não chorou. Ela não discutiu. Ela simplesmente olhou para seus pais, cansados, preocupados, desgastados por anos de tentativas de sobrevivência, e deu um passo à frente. Eu irei, sua mãe tentou protestar, mas Karina balançou a cabeça com um pequeno e firme sorriso. São 2 anos. Eu voltarei para casa. Essa promessa aqueceu os olhos de seus pais com uma esperança frágil. Os soldados a levaram. Ela não foi arrastada. Ela caminhou. Porque naquela época, Karina ainda acreditava na justiça da coroa. Ainda acreditava que o serviço era honroso. Ainda acreditava que sua vida continuaria após 24 meses. Ela não tinha ideia de que estava caminhando para uma gaiola. O palácio a impressionou no início. Altas colunas de cedro, mosaicos cintilantes da deusa da lua e guardas que saudavam com orgulho. Mas Mildred foi quem a cumprimentou. A rainha sorriu para ela como uma mãe benevolente. Bem-vinda, pequena. Você está segura aqui. K acreditou nela. Isso durou exatamente 3 dias. No momento em que Mildred descobriu que Karina não era apenas obediente, mas observadora, tudo mudou. Uma noite, Mildred a encontrou organizando calmamente pergaminhos por cheiro. Por que você os agrupou assim? A rainha perguntou. Karina respondeu honestamente. Porque lobos do Distrito Norte carregam o cheiro de pinho. Eles vieram reclamar de menos áreas de caça. Eles estão estressados. Mildred fez uma pausa. Ouviu, calculou. Na manhã seguinte, a rainha anunciou uma nova rotação de caça, e os lobos do norte elogiaram sua sabedoria. Mildred atestou mais. Karina notou uma criada escondendo um ferimento. No dia seguinte, Mildred introduziu generosamente novos horários de trabalho. Elogios se seguiram. Karina mencionou o medo do fazendeiro da próxima seca. Mildred profeticamente lançou um plano de irrigação. Elogios se seguiram. Karina tornou-se a oráculo escondida da rainha, uma sombra por trás de cada decisão, uma mente que Mildred reivindicava como sua. 2 anos se estenderam silenciosamente para 3, enquanto as desculpas se acumulavam como pedras. Ela não completou seu dever. Sua família se desonrou. Ela ainda é necessária. Ela não está pronta para retornar. Karina escreveu carta após carta para casa. Nenhuma foi respondida. Ela assumiu que seus pais estavam ocupados ou lutando ou envergonhados. A voz de Mildred sempre vinha com um suspiro de simpatia. Eles te chamarão em breve. Mas Mildred nunca enviou as cartas, nunca permitiu respostas, nunca teve a intenção de deixar Karina ir. Ela queria uma ferramenta, uma que nunca ameaçasse seu trono, uma que ela pudesse quebrar, afiar e usar como quisesse. E assim a rainha começou sua lenta e deliberada escultura. Uma palavra dura aqui, uma punição humilhante ali, uma garra em um ombro, uma bota pressionando a dignidade até que ela se quebrasse. Karina desvaneceu. Sua voz suavizou. Sua esperança diminuiu. Sua espinha aprendeu a se curvar mesmo quando seu coração queria ficar ereto. A garota que um dia sorriu para seus pais agora sobrevivia pelo silêncio. Porque a primeira vez que ela ousou falar, apenas uma vez, malmente, as garras de Mildred beijaram sua pele. Como ousa uma mera ômega se opor a mim? Esse cântico tornou-se o ritmo de seu cativeiro. A memória dissolveu-se. Karina piscou de volta para o presente. O corredor escuro do palácio ainda vazio ao seu redor. A dor escorria por suas costas, quente e familiar. Ela engoliu em seco. 3 anos. 3 anos de força emprestada, lábios mordidos e coragem silenciosa. Fora dessas paredes, o reino adorava a Luna. Dentro delas,
Karina carregava as cicatrizes da verdade. Ela respirou fundo e devagar. Um dia, disse a si mesma, ela voltaria para casa. Ela ainda acreditava nisso. Ainda sonhava com isso. Mesmo que, sem que ela soubesse, o caminho de volta para sua família não existisse mais. Karina deu um único passo à frente e parou quando suas costas arderam de dor. Ela apoiou uma mão na parede, controlando a respiração. O corredor estava vazio, mas o peso da presença de Mildred ainda pairava no ar como fumaça fria. Ela se forçou a se mover. O silêncio era mais seguro. A imobilidade era perigosa. Essa foi a primeira regra que ela aprendeu com Mildred. A segunda regra era mais dura. Nunca chame atenção, a menos que Mildred exija. Seus dias se misturavam em um ritmo que parecia menos trabalho e mais uma caçada. Ela, a presa, Mildred, a predadora. Karina acordava antes do amanhecer, muito antes do palácio se agitar. Ela varria os corredores, esfregava os pisos de vidro, polia as varandas ensolaradas onde a rainha frequentemente ficava para efeito dramático. E quando ela terminava, Mildred sempre encontrava algo errado. Uma mancha de poeira que ela não criou. Um roupão fora do lugar que ela nunca tocou. Uma cortina rasgada perto da qual ela nunca chegou. Cada tarefa era uma armadilha. Cada sucesso era distorcido em fracasso. Cada desculpa que Mildred precisava era criada com precisão assustadora. Tanta negligência. A rainha suspirava, deslizando para a sala com elegância praticada. Você me envergonha de propósito? Karina ajoelhava-se, baixando a cabeça. Não, Luna. Levante-se. Mildred sussurrava. Karina levantou-se. As garras sempre vinham depois. 4 linhas afiadas em seu ombro, uma mais profunda em seu braço. Às vezes, um golpe tão repentino que ela ofegava e mordia a língua para não gritar. Os curandeiros do palácio nunca a viam. Mildred proibiu. Uma ferida que curava lentamente era uma ferida que lembrava. Os outros servos aprenderam rapidamente. Eles a evitavam. Alguns se afastavam quando ela passava. Outros baixavam os olhos, envergonhados ou aterrorizados. Ela nunca conseguia dizer qual. Na lavanderia, sussurros flutuavam como pássaros assustados. Essa é a alvo favorita da rainha. Ela está amaldiçoada. Ela é azarada. Não fale com ela a menos que você queira cicatrizes. Um servo ousado uma vez tentou defendê-la. Mildred o pegou. Ele mancava por semanas. Depois disso, ninguém mais tentou. Karina aprendeu algo perigoso com isso. Nem mesmo a bondade era segura aqui, então ela parou de esperar por ela. Dentro do estudo particular da rainha, o cômodo que Karina mais temia, Mildred afiava sua crueldade com precisão. Livros estavam empilhados em uma mesa, cartas dos distritos em outra. Mildred sentava-se com as pernas cruzadas elegantemente enquanto Karina ajoelhava-se por perto, organizando os pergaminhos por cheiro, por tom, por urgência, pelas emoções tecidas em cada palavra. Você sente as necessidades deles, Mildred murmurou uma vez, observando-a com fascínio. Como uma verdadeira Luna faria. Karina congelou. Mildred sorriu. Suave, quente, venenoso. Mas você é apenas uma ômega, ela terminou. Então seu dom me serve. K baixou o olhar novamente. O silêncio tornou-se seu escudo. A obediência tornou-se sua armadura. Sua voz, antes brilhante de curiosidade, afinou até quase não existir. No entanto, mesmo em silêncio, seu espírito tremeluzia, frágil, mas vivo. Mildred notou isso também, e ela desprezava isso, porque um servo quebrado era previsível. Um espírito que se recusava a morrer era perigoso. Assim, as punições se tornaram mais afiadas. Nas noites em que Mildred era elogiada pelo reino, as costas de Karina pagavam o preço. Nos dias em que Mildred proferia discursos perfeitos, Karina carregava o peso do trabalho invisível. Cada ato de bondade pública tinha sua sombra, e essa sombra era ela. Desmaios tornaram-se comuns. Náuseas grudavam em suas manhãs. Seu lobo, fraco, quieto, negligenciado, mal se mexia mais dentro dela. E ainda assim, ela suportava. Porque a promessa que ela fez aos seus pais, eu voltarei para casa, era a única brasa que a mantinha viva. Uma noite, após uma punição particularmente cruel, Karina desabou nos aposentos dos servos. Seu peito arfando, sua visão embaçando nas bordas. Uma criada espiou. Você está bem? Karina levantou a cabeça. Antes que ela pudesse responder, o rosto da criada empalideceu, e ela bateu a porta.
Karina ouviu o ferrolho deslizar no lugar. Mesmo a compaixão estava trancada para ela. Ela abraçou os próprios braços, tremendo. As paredes pareciam muito próximas. A lua lá fora parecia muito distante. O batimento cardíaco dela parecia estranho, como algo a desvanecer, algo a escapar. Esta era a vida sob as garras de Mildred. Uma vida de sobrevivência nas sombras. Uma vida onde cada sussurro, cada passo, cada respiração tinha que ser medida. Karina durou mais do que qualquer um esperava. Mais do que qualquer ômega deveria ter sobrevivido às garras de Mildred, aos seus esquemas, aos seus jogos, à sua crueldade silenciosa e polida. Mas até a pedra racha quando atingida vezes suficientes. Aconteceu numa manhã que parecia errada desde o início. Os corredores estavam demasiado silenciosos, o ar demasiado agudo, a rainha demasiado calma. Karina entrou na câmara privada de Mildred, com o seu habitual olhar baixo. O quarto cheirava a jasmim e inverno, a combinação favorita da rainha. Pergaminhos estavam espalhados sobre uma mesa redonda selada com cera colorida. Mildred estava diante deles como um compositor a preparar uma performance. Está atrasada, disse ela, embora Karina não estivesse. Karina curvou-se. As minhas desculpas, Luna. Mildred não reconheceu o pedido de desculpas. Ela levantou um pergaminho e estendeu-o. Preciso que resuma as queixas do Distrito Sul e crie um novo discurso para mim. Deve soar compassivo, suave, como se eu compreendesse as suas dificuldades. Karina estendeu a mão para o pergaminho, mas pela primeira vez, a sua mão não se moveu rápido o suficiente para esconder o tremor. O seu lobo agitou-se fracamente dentro do seu peito. Um lampejo, um sussurro. Suficiente. Karina engoliu em seco. Luna, o meu período de serviço passou. Eu deveria ter ido para casa há meses. Eu quero que os meus 2 anos acabem. O silêncio caiu como uma lâmina. Mildred olhou para a sua mão. Não para as palavras, não para a rapariga, quase como se Karina fosse um inseto que ousara esvoaçar demasiado perto. O quê? Sussurrou ela. Disseste? O pulso de Karina martelava, mas a brasa dentro dela recusou-se a morrer. Por favor, servi mais tempo do que o exigido. Tentei suportar tudo. Mildred moveu-se. Não como uma rainha. Como um lobo. Rápida, silenciosa, mortal. As suas garras dispararam, brilhando como facas de prata, e rasgaram as costas de Karina num golpe diagonal vicioso que rasgou pano e pele. Karina ofegou e cambaleou, agarrando a borda da mesa para se equilibrar enquanto o fogo explodia nas suas costas. Mildred inclinou-se, a sua voz um sussurro suave e venenoso. Tu sais quando eu digo que sais. Tu respiras porque eu te permito. Achas que me importo com os teus contratos mesquinhos? Karina fechou os olhos com força. A rainha não tinha acabado. Ela levantou a mão novamente e arrastou as suas garras pelas costas de Karen uma segunda vez. Mais devagar, mais fundo, até o sangue se acumular no chão polido. Servos que passavam pela porta aberta congelaram. Nenhum ousou intervir, mas ouviram cada palavra. A voz de Mildred desceu num sussurro letal que se espalhou pelo corredor como um vento frio. Se tentares desafiar-me novamente, eu enterrar-te-ei onde ninguém te encontrará, e os teus pais nunca saberão o que te tornaste. K engasgou-se com um soluço que não pretendia libertar. O sorriso de Mildred aguçou-se. É melhor assim, disse ela. Lembra-te do teu lugar. Então ela afastou-se, calma, elegante, indiferente, deixando Karina a tremer numa poça do seu próprio sangue. Karina tropeçou cegamente pelos corredores, cada passo enviando choques de dor pela sua coluna. Ela não parou até chegar ao único lugar que Mildred evitava, a fonte iluminada pela lua na orla do pátio do palácio. A água da fonte brilhava suavemente, refletindo o céu noturno como uma promessa silenciosa e infinita. Aqui, a pedra estava gasta e lisa por anos de passos esquecidos. Nenhum guarda pairava, nenhum servo sussurrava. Aqui. Ela mal conseguia respirar. Karina afundou-se ao lado da fonte, agarrando a borda fria. Enquanto as lágrimas finalmente escorriam, caíram na água, ondulando sobre o reflexo da lua. Os seus ombros tremeram, silenciosos no início, depois incontroláveis. Eu não consigo, sussurrou ela. Eu não consigo continuar a fazer isto. O seu lobo enrolou-se dentro do seu peito, fraco, mas protetor, tentando acalmá-la. Um pulso suave, um calor fraco, uma lembrança de que ela não estava totalmente quebrada. Mas as palavras que Mildred tinha dito, suaves,
cruéis, absolutas, ecoavam na sua mente. Tu sais quando eu digo que sais. Os teus pais nunca saberão o que te tornaste. Karina cobriu a boca, engasgando-se com um grito que não conseguia libertar. A fonte era o único lugar onde se permitia desmoronar. O seu santuário, o seu confessionário, o seu esconderijo de um mundo que acreditava que a rainha era impecável. E sob a luz prateada da lua, com o sangue a secar nas suas costas e o seu coração a desfazer-se, Karina finalmente deixou o seu espírito rachar. A noite estava inquieta. O rei Alfa Alfred tinha percorrido o comprimento do seu quarto até as velas arderem baixo e a lua subir alto. A liderança pesava como uma armadura que ele nunca removia. Cada decisão pesada, cada erro ecoando mais do que o sono permitia. Esta noite, a pressão pressionava o seu crânio. Um rugido silencioso que ele não conseguia silenciar. Quando o sono o recusou novamente, ele saiu para o corredor. Os guardas noturnos curvaram-se ao passar, mas ele mal notou. O seu lobo andava inquieto sob a sua pele, andando com a mesma inquietação que ele sentia. Algo no ar parecia errado, como uma tempestade à espera atrás do horizonte. Em vez de se virar para a sala de guerra ou para a sala do trono, os seus pés levaram-no a um lugar que ele raramente visitava. O pátio do palácio, silencioso, iluminado pela lua, esquecido. Ao aproximar-se, o suave murmúrio da fonte chegou aos seus ouvidos, constante e pacífico. Mas por baixo desse som havia algo mais suave, algo quebrado, um soluço. Alfred parou. Ele seguiu o som em volta de uma coluna de Hera, até que a cena se revelou. Karina, a Ômega, a criada da sua luna. Ela sentou-se na beira da fonte, os ombros a tremer, as costas meio expostas enquanto ela agarrava a borda de pedra. Sangue, escuro, a secar, manchava a sua pele. Feridas frescas rasgavam as suas costas, irregulares e profundas, brilhando sob a luz da lua como assinaturas cruéis. O lobo de Alfred rosnou, um murmúrio profundo e silencioso que vibrava através dos seus ossos. Ele deu um passo em frente, a voz baixa. Karina. Ela ofegou e virou-se, tentando cobrir as costas com as mãos trêmulas. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Os seus olhos arregalaram-se de horror ao vê-lo. Sim, Vossa Majestade. Alfred levantou ambas as mãos num gesto gentil. Não te vou magoar. Senta-te, por favor. Karina baixou o olhar e obedeceu, mais por medo do que por respeito. Ele agachou-se à frente dela, perto o suficiente para cheirar o sangue. Demasiado dele. O seu estômago apertou. Diz-me quem te fez isto. A respiração de Karina engasgou-se. Os seus dedos torceram o tecido do seu vestido. Eu fui atacada, sussurrou ela. Por quem? Por um lobo errante fora da corte. Eu não devia ter saído sozinha. Limpa a garganta. A sua voz rachou, mas ela forçou a mentira mesmo assim. O lobo de Alfred rosnou novamente, agudo e incrédulo. Ele cresceu com lobos, liderou exércitos de lobos, julgou mentirosos e criminosos. Ele sabia como era o medo. Isto não era medo de um atacante desconhecido. Era medo de alguém que ela via todos os dias. Ele circulou-a lentamente, os olhos fixos nas feridas. Os cortes não eram aleatórios, não eram imprudentes. Eram deliberados, precisos, quase praticados. E o ângulo, a profundidade. O estômago de Alfred revirou dolorosamente. Estas feridas não foram feitas por um lobo errante, não por um inimigo, não por acidente. Estas foram as garras de alguém que estava atrás dela. Alguém em quem ela confiava para não atacar. Alguém dentro do palácio. Alguém poderoso. Alfred engoliu em seco. Karina, olha para mim. Ela hesitou. Depois levantou lentamente os olhos. Estavam vermelhos, inchados, derrotados. Limpa a garganta. Mas havia algo por baixo, algo que ela estava a tentar desesperadamente proteger. Ele falou suavemente. Não tenhas medo. Eu só quero a verdade. Os seus lábios tremeram. Eu já te disse. Estás a mentir, sussurrou Alfred. Karina estremeceu, mas Alfred não levantou a voz, não exigiu, não comandou. Ele estendeu a mão, não para tocar, apenas para mostrar as suas mãos vazias. Quem quer que te tenha magoado, enfrentará a lei. Tens a minha palavra. A sua reação foi imediata. Terror. Terror puro e paralisante. Não, sussurrou ela, abanando a cabeça violentamente. Por favor, não. Não é nada. Eu não devia ter vindo aqui. Desculpe, Vossa Majestade. Eu não queria causar problemas. Eu vou me embora. Eu vou me embora agora mesmo. Ela tentou levantar-se rápido demais,
tropeçando para a frente. Alfred segurou-a gentilmente pelo braço antes que ela caísse. Carina ofegou como se o seu toque a queimasse. Solta-me, sussurrou ela, não com raiva, mas com medo desesperado. Alfred soltou-a instantaneamente. Não estou zangado contigo. Ela não acreditou nele. O seu lobo estava quase silencioso, escondido no fundo dela, sufocado por anos de medo. Um lobo tão quieto não vinha de um simples ataque fora da corte. Algo muito mais sombrio estava em jogo. O peito de Alfred apertou dolorosamente. Ele acreditava que Mildred era a bondade encarnada, generosa, compassiva, uma Luna que o reino adorava por boas razões. Mas o timing, o medo, a natureza das feridas. A sua mente sussurrou uma possibilidade que ele não queria considerar. Mildred. Ele respirou fundo, controlando a raiva que subia dentro dele. Carina, se alguém te está a magoar, eu vou descobrir. Os seus olhos encheram-se de novas lágrimas. Ela curvou-se profundamente. Por favor, não perguntes. Por favor, não investigues. Por favor. Essa foi toda a confirmação de que ele precisava. Não em palavras, mas em terror. Alfred levantou-se, o maxilar apertado, o coração a bater com uma tempestade crescente. Pela primeira vez no seu reinado, pela primeira vez desde que tomou Mildred como Luna, ele duvidou dela. A rainha perfeita, a santa do reino, o lobo que ele amava. A verdade estava a chegar, e quando chegasse, rasgaria o palácio. Alfred não dormiu naquela noite. Todas as vezes que fechava os olhos, via as feridas de Carina, profundas, deliberadas, impiedosas. Via o terror nos seus olhos quando ele mencionou justiça. Ouvia o apelo desesperado na sua voz. Por favor, não perguntes. Por favor, não investigues. E a voz em que confiara durante anos, a voz suave, praticada e impecável de Mildred, de repente soou errada. Demasiado suave, demasiado polida, demasiado perfeita. Uma máscara perfeita sempre escondia algo. Ao amanhecer, Alfred tomou a sua decisão. A investigação começaria silenciosamente, secretamente, cuidadosamente. Mesmo um rei tinha que temer uma Luna que soubesse como usar a sua reputação como arma. Ele começou no corredor fora dos aposentos dos servos. A sua presença assustou a equipa da manhã. As suas cabeças baixaram tão rápido que os seus pescoços estalaram de esforço. Podem levantar-se, disse Alfred suavemente. Ele não comandou. Ele não intimidou. Ele simplesmente ouviu o tremor na respiração deles, a forma como evitavam olhar para a ala da rainha, o cheiro a medo espesso no ar. Alfred fez perguntas simples disfarçadas de verificações de rotina. Alguém foi maltratado? Alguém está atrasado para a libertação? Todos os servos estão contabilizados? As respostas vieram lentamente, hesitantes, trêmulas, cautelosas, até que ele disse um nome. Carina. A sala congelou. O ar parou. Os olhos de uma única criada brilharam com uma verdade não dita antes de ela rapidamente olhar para baixo. O lobo de Alfred aguçou-se imediatamente. Falem livremente, disse ele gentilmente, mas firmemente. Ninguém nesta sala será punido por honestidade. Uma mentira, talvez, mas uma mentira necessária. A criada engoliu em seco. Carina, ela não devia estar aqui mais tempo. Alfred enrijeceu. Explica. Ela completou os seus 2 anos de serviço no inverno passado, sussurrou outra criada. Mas a rainha disse que ela não tinha cumprido as suas expectativas. Então ela fez com que ela ficasse. Fez com que ela ficasse? Forçou-a a ficar. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Alfred. Quantos meses passou do seu prazo? Perguntou ele. 7, Vossa Majestade. 7 meses. 7 meses de feridas extras. 7 meses de sofrimento silencioso. 7 meses de cativeiro disfarçado de serviço. E Mildred nunca lhe contou. O seu maxilar apertou, mas ele assentiu com calma compreensão, escondendo a tempestade que se construía atrás das suas costelas. Obrigado, disse ele suavemente. Vocês foram úteis. Os servos curvaram-se, tremendo. Enquanto Alfred se afastava, o seu lobo rosnou baixo no seu peito. Mais tarde naquele dia, Alfred entrou na sala de registros, o coração da documentação do palácio. Pergaminhos estavam empilhados como torres. Arquivos enchiam todas as prateleiras.
Os funcionários curvaram-se nervosamente quando ele pediu acesso, mas nenhum o questionou. Os reis não precisavam de permissão. Limpa a garganta. Ele procurou o arquivo de Carina. Não foi difícil de encontrar. Foi mais difícil de abrir. O pergaminho era grosso, encadernado com fita escura. O selo da rainha pressionado na cera. No momento em que ele o quebrou, seu lobo se eriçou, sentindo algo perigoso lá dentro. A primeira página listava a chegada de Carina, sua data de serviço, seus deveres atribuídos. Tudo parecia comum, até ele chegar à próxima seção, pedidos de liberação. Havia 3, todos assinados pelos pais de Carina, todos negados pela rainha. A garganta de Alfred apertou. A entrada final estava selada em um envelope separado, nunca aberto, nunca revisado por ninguém em seu conselho. Apenas a assinatura de Mildred marcava o exterior. Suas mãos tremeram enquanto ele o rasgava. Dentro havia um relatório dos guardas do portão externo. Assunto: interferência por civis. Data: inverno passado. Pessoas envolvidas: mãe e pai de Carina. Detalhou como os pais de Carina vieram tarde da noite para implorar pela liberdade de sua filha. Os guardas tentaram escoltá-los ao conselho para um apelo adequado. Então Mildred interveio. O relatório mudou para palavras frias e clínicas. Por ordem de Luna Mildred, os civis foram considerados ameaças à estabilidade do palácio. Execução realizada imediatamente. Alfred parou de ler, parou de limpar a garganta, respirar, parou de se mover. O pergaminho escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque suave que pareceu mais alto que um trovão. Os pais de Carina não estavam esperando por ela. Eles não estavam recebendo suas cartas. Eles não esperavam seu retorno. Eles estavam mortos. E Mildred os matou. Não por necessidade, não por lei, não por autoridade, por conveniência, para que ninguém exigisse Carina de volta, para que ninguém questionasse sua longa estadia, para que sua imagem perfeita pudesse brilhar sem interrupção. Alfred colocou a mão no peito, seu lobo uivando dentro dele. Um som que ele não conseguia liberar em voz alta. Um rei deveria proteger seus súditos. Um companheiro deveria proteger sua Luna. Mas ele havia protegido a pessoa errada. Ele havia falhado com Carina. Ele havia falhado com os pais dela. Ele havia falhado com o reino. A culpa o esmagou, um peso mais pesado que qualquer coroa. Ele cobriu o rosto com uma mão trêmula. O que eu permiti? No que eu fui cego? Que monstro compartilhou meu trono? Suas lágrimas atingiram o pergaminho em seus pés. Um voto surgiu dentro dele. Silencioso, mortal, inabalável. Ele não falharia com ela novamente. Não Carina. Não nenhuma vítima que Mildred deixasse em sua sombra. Alfred não invadiu seus aposentos. Ele não rugiu. Ele não convocou guardas ou membros do conselho. Ele caminhou devagar, deliberadamente, cada passo um voto. Ele encontrou Mildred no jardim ensolarado, cercada por flores e admiração. A costureira real estava ajustando o vestido da rainha, enquanto 2 jovens ômegas a abanavam com penas de pavão. O sorriso de Mildred era sereno, radiante, mesmo uma máscara perfeita. Alfred parou na frente dela. A costureira se curvou e imediatamente se afastou. Os ômegas a seguiram. Mildred se levantou graciosamente, sua seda branca escorrendo atrás dela como um rastro de luar. Meu rei, ela cumprimentou, sua voz transbordando de calor. Você parece preocupado. Como sua Luna pode te acalmar? Alfred não respondeu com gentilezas. Carina, sua serva tem feridas frescas nas costas, disse ele calmamente. Feridas profundas, feitas por garras. Como elas surgiram? As pestanas de Mildred piscaram. Que terrível! Eu não notei. Devo enviar os curandeiros? Não, disse Alfred. Eu quero respostas. Quem a atacou? Uma pausa. Quase um batimento cardíaco. Meu amor. Mildred suspirou com uma expressão de dor. Certamente você não acha que fui eu. Alfred não piscou. Você a tocou? Seu rosto mudou para uma imitação perfeita de mágoa. Claro que não. Eu nunca machucaria uma serva. Você sabe o quanto eu as prezo. Sua mandíbula apertou. Então por que Carina não foi liberada? O prazo dela terminou há 7 meses. Mildred juntou as mãos. Ah, essa Carena não completou suas obrigações. Ela ainda falha em tarefas simples e temo enviar uma garota despreparada de volta ao mundo. Isso refletiria mal sobre nós. Não somos carcereiras, disse Alfred, com a voz afiada.
Somos protetores, corrigiu Mildred, aproximando-se. Alguns ômegas precisam de orientação. E seus pais? Perguntou Alfred, as palavras com gosto de vidro quebrado. Eles vieram buscá-la. Eles pediram sua liberação. O que aconteceu com eles? A expressão de Mildred não vacilou. Nem uma vez. Ela suspirou suavemente, balançando a cabeça como se estivesse de coração partido. Inimigos da coroa os assassinaram, sussurrou ela. Pessoas com inveja do favor que os deuses me mostraram. Eles queriam manchar minha reputação, e agora estão usando suas mortes para me incriminar. Silêncio. O vento agitou as flores. Pássaros voaram acima. Mas Alfred não ouviu nada disso. Ele viu apenas uma rainha que mentia facilmente, suavemente, convincentemente. Uma rainha muito perfeita para ser real. Uma rainha que nem sequer vacilou ao mencionar o sangue que ordenou derramado. Sua voz baixou, calma, imortal. Carina não servirá mais a você. Pela primeira vez, a máscara rachou ligeiramente. Mal, mas o suficiente. As pupilas de Mildred se afinaram em fendas de lobo afiadas. O que você disse? Você me ouviu, disse Alfred. Ela está sob minha proteção agora. A voz de Mildred se aguçou como aço frio. Você está cometendo um erro. Aquela garota, ela não é o que parece. Ela é uma ômega, respondeu Alfred. Nada mais. O sorriso de Mildred se contorceu. Então por que a defende tão ferozmente? A menos que... Ela levantou a voz, projetando-a deliberadamente. Servos no jardim se encolheram com o som. A menos que ela o tenha enfeitiçado, ela declarou. A acusação perfurou o ar como uma lâmina. Os ômegas deram um passo para trás. A costureira baixou a cabeça. Mildred continuou, os olhos brilhando com lágrimas armadas. Carina pratica bruxaria. Ervas escuras, rituais proibidos. Suspeitei dela há muito tempo. Ela busca roubar seu coração, seu trono. Isso é uma mentira, rosnou Alfred. Mas Mildred já estava distorcendo o momento. Ela agarrou o peito dramaticamente. Tentei ajudá-la a esconder sua vergonha para manter a paz no castelo. Mas ela é perigosa, meu rei. Por favor, deixe o conselho lidar com o destino dela antes que ela machuque alguém. Alfred deu um passo à frente, sua voz baixando para um sussurro gelado destinado apenas a ela. Eu sei o que você fez, e vou desvendar cada mentira, cada segredo. O medo não cintilou nos olhos de Mildred. A raiva cintilou, queimando, cintilando, pulsando através dela como veneno. Mas ela sorriu mesmo assim. Suave, brilhante, praticada. Ela se virou para os servos ao redor e levantou a voz para que o reino ouvisse. Cuidado com a ômega chamada Carina, disse ela docemente. Ela esconde sombras sob sua inocência. Os rumores se espalharam como fogo. Em poucas horas, alguns servos evitaram Carina completamente. Outros se esconderam quando ela passava. Alguns sussurraram que ela havia amaldiçoado o rei, e através de tudo isso, Mildred observava com satisfação de serpente. Mas Alfred, apesar da tempestade que ela desencadeou, não cedeu. Carina estava na porta da câmara para onde os guardas a escoltaram, os dedos tremendo no batente. Ela nunca havia entrado tão fundo na ala real. Este espaço era reservado para generais, conselheiros e aqueles em quem o rei mais confiava. Não ômegas, não servos. Definitivamente não ela. O quarto estava silencioso, quente, com leves vestígios de cedro e algo mais profundo. O cheiro de um lobo alfa com uma alma firme. Uma luz suave emanava de lanternas em forma de luas. As cortinas eram grossas, bloqueando o vento noturno. Uma lareira crepitava suavemente, emitindo um brilho constante. Não se parecia em nada com os aposentos de Mildred. Nada como punição, nada como medo. Parecia seguro. Carina não confiava no sentimento. Sua respiração saía em pequenas e irregulares golfadas enquanto ela avançava, agarrando a borda de seu vestido rasgado. Suas costas ardiam agudamente, e o movimento enviava uma nova agonia por sua espinha. Ela gemeu, mas permaneceu em silêncio, instintivamente esperando que alguém gritasse ordens ou a acusasse de algo que ela não havia feito. Nenhuma voz veio, apenas passos. Firmes, controlados, familiares. Alfred entrou no quarto silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Carina imediatamente se curvou. Sim, Sua Majestade, eu não queria incomodar. Eles me disseram para vir aqui. Se isso estiver errado, por favor, perdoe. Não está errado, disse Alfred gentilmente.
Eu pedi que a trouxessem, sua respiração engatou. Ele se aproximou lentamente, nunca muito rápido, nunca muito forçadamente, como alguém se aproximando de um filhote de lobo assustado que poderia entrar em pânico e fugir. Seus olhos suavizaram enquanto ele olhava para o rosto dela, depois para suas costas. Sente-se, disse ele suavemente. Os joelhos de Karina fraquejaram e ela se abaixou no banco acolchoado ao lado da lareira. Ela manteve o olhar fixo no chão, o coração batendo tão alto que ela mal conseguia ouvir sua própria respiração. Alfred pegou um pequeno pote de uma prateleira, um unguento herbal usado para curar feridas profundas. Ele sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para o calor, mas não perto o suficiente para fazê-la estremecer. Posso? Ele perguntou. Karina hesitou, depois assentiu. Ele levantou as costas do vestido dela com mãos cuidadosas. No momento em que o tecido subiu, ele inspirou bruscamente, não porque estava surpreso, mas porque doía vê-lo. Ela não viu sua agonia. Ela apenas sentiu o ar frio atingir a pele rasgada. Alfred mergulhou os dedos no unguento e sua voz baixou. Isso vai arder. Tudo bem, ela sussurrou. Não estava tudo bem. Nada sobre suas cicatrizes estava tudo bem, mas ela suportou mesmo assim. Quando o unguento tocou sua pele, ela tremeu. Mal, mas ele notou. Dói demais? Ele perguntou. Não, ela mentiu. Suas mãos pararam. Você não precisa mentir. Não aqui. Karina piscou rapidamente, sua garganta apertando. Ninguém nunca disse isso a ela. Não uma vez em 3 anos. Enquanto ele cuidava de suas feridas, Alfred sentiu algo mudar dentro dele. Uma dolorosa realização florescente. Karina não era nada como a mulher que ele chamava de Luna. Onde Mildred calculava cada expressão, Karina escondia suas emoções para evitar punição. Onde Mildred exigia elogios, Karina se desculpava por existir. Onde Mildred usava a falsa bondade como armadura, Karina personificava a bondade silenciosa sem nem tentar. Quanto mais ele via, mais ele entendia a escala do engano de Mildred. Quando ele terminou de aplicar o unguento, ele gentilmente baixou o vestido dela de volta no lugar. Você está segura aqui, disse ele. Ninguém vai te tocar novamente. K olhou para ele como se as palavras não fizessem sentido. Por quê? Por que você está fazendo isso, Sua Majestade? Alfred não desviou o olhar. Porque o que aconteceu com você foi errado. Porque eu deveria ter sabido. Porque eu falhei com você. Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, a culpa é minha. Eu não deveria ter pedido para ir para casa. Eu não deveria ter. Pare, disse Alfred, sua voz firme, mas terna. Você já carregou culpa suficiente por feridas que não causou. Os lábios de Karina se abriram em suave confusão. Ela não tinha ideia de como existir sem culpa, sem medo, sem se preparar para as garras. Seu lobo se agitou fracamente dentro dela, aquecendo ao som de sua voz. Alfred notou. Você é forte, disse ele calmamente. Mais forte do que você imagina. Não, ela sussurrou. Sim, ele insistiu. Ela baixou o olhar, as bochechas esquentando. Ele não elogiou sua força. Ele a reconheceu, a viu, a nomeou. Um tipo diferente de calor se espalhou por seu peito, pequeno, gentil, desconhecido. Paz, a primeira que ela provou em anos. Alfred se levantou. Os guardas lá fora respondem apenas a mim. Se precisar de alguma coisa, mesmo no meio da noite, diga a eles. Karina assentiu lentamente. Ele parou na porta, observando-a se acomodar cautelosamente no banco, seus olhos percorrendo cada canto do quarto, como se esperasse que o perigo saltasse. Mas não havia perigo ali. Não mais. Descanse, disse Alfred suavemente. Você está segura. Ele saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si, mas permaneceu no corredor, exalando o ar que estava segurando. Karina não era o perigo. Sua rainha era, e Alfred acabara de pegar o alvo favorito de Mildred e colocá-la em seus próprios aposentos. A guerra estava chegando, mas por esta noite, Karina finalmente dormiu sem medo. K se curou lentamente, mas pela primeira vez, ela se curou em paz. Todos os dias ela acordava na câmara silenciosa que Alfred lhe dera, a luz do sol filtrando suavemente pelas cortinas em vez dos passos de Mildred, arrastando terror em seus ossos. Os guardas do lado de fora de sua porta assentiam com respeitoso silêncio, não suspeita. Ninguém dava ordens. Ninguém a ameaçava. Ainda assim, velhos hábitos agarravam-se a ela como sombras. Movia-se silenciosamente, falava baixinho, pedia desculpa frequentemente.
mas Alfred notava cada lampejo de medo e cada centelha de coragem que se escondia por baixo. As suas conversas começavam de forma simples. Como estão as tuas feridas hoje? Dormiste alguma coisa? A pomada ainda arde? Carina respondia sempre da mesma maneira. Estou bem. Dormi o suficiente. Não dói. Nada disso era verdade, mas Alfred não insistiu. Noite após noite, ele voltava para a ver. Por vezes, sentava-se do outro lado da sala, deixando o silêncio instalar-se confortavelmente. Por vezes, perguntava sobre o seu dia, encorajando-a a falar, mesmo quando hesitava. Então, numa noite, quando a lua pairava baixa e o fogo crepitava suavemente, ele perguntou o que ele desesperadamente queria entender. Carina, quem te magoou? A sua respiração parou. Ela abriu a boca, mas nenhum nome saiu. Nenhuma acusação, nenhuma verdade, apenas um sussurro que ela se tinha treinado a repetir. Foi culpa minha. Alfred sentiu algo dentro dele partir-se. Não, disse ele gentilmente. As tuas feridas não são culpa tua. Ela olhou para o chão. Eu provoquei isso. Devo ter provocado. Como? Perguntou ele, a voz tingida de frustração. Não com ela, mas com as mentiras que lhe tinham sido incutidas na alma. Eu falei quando não devia. Limpa a garganta, sussurrou ela. Ou trabalhei demasiado devagar, ou demasiado depressa, ou fiz com que ela parecesse mal sem querer. Eu cometi sempre erros. Alfred respirou fundo, acalmando a fúria que subia dentro dele. A rainha? Perguntou ele cuidadosamente. A cabeça de Carina deu um solavanco, os olhos arregalados de pânico. Eu nunca disse isso. Eu nunca falaria contra ela. Por favor, não pense que eu... Ele ergueu uma mão calmante. Não te estou a acusar de nada. O seu medo suavizou-se numa fração, uma pequena fração. Mas ela ainda não falava a verdade. Ela recusou-se a trair Mildred. Mesmo depois de tudo, e isso de alguma forma fez o coração de Alfred doer de maneiras que ele não esperava. Algumas noites depois, a conversa deles mudou. Alfred trouxe um mapa do reino para o quarto dela, espalhando-o sobre a mesa. Tenho pensado nas tarifas no Distrito Norte, começou ele. Achaste que eram justas? Carina piscou os olhos. Queres a minha opinião? Sim, disse Alfred. Eu valorizo-a. Ela sentou-se lentamente, incerta. Os lobos do norte tiveram uma colheita pobre na estação passada. Eles lutam mais do que dizem. Alfred estudou-a. Como sabes? Ela hesitou. Eles trazem o cheiro a fumo de pinho quando vêm para o palácio. Isso acontece quando os lobos queimam lenha extra para se aquecerem, e os sacos que trazem para tributo. Eles são mais leves do que antes. Alfred olhou para ela, espantado, porque cada detalhe que ela mencionou correspondia aos relatórios que os seus generais trouxeram semanas antes. Relatórios pelos quais Mildred tinha sido elogiada por prever. Carina não percebeu a profundidade do que estava a revelar. Ela continuou a falar timidamente, cautelosamente, até Alfred perguntar sobre outro assunto. E a crise agrícola do ano passado? Ela desviou o olhar. A rainha pediu-me para ler as cartas das aldeias. Eu apenas lhe disse o que os agricultores temiam e as reformas de saúde. Eu apenas analisei os sintomas que o curandeiro visitante descreveu e o novo plano de irrigação. Eu apenas sugeri baixinho que os campos estavam demasiado secos. E os últimos 5 discursos que a rainha deu? Pressionou Alfred, a voz a apertar. Carina congelou. Os seus lábios separaram-se. A realização atingiu-a com força visível. Ela sussurrou, mal respirando. Eu apenas escrevi pequenos rascunhos. Notas. Ela disse-me que não eram nada. Mas Alfred tinha assistido a cada discurso, aplaudido cada um, elogiado Mildred pela sua perspicácia. Ele compreendeu agora demasiado claramente. Mildred nunca tinha sido a aluna sábia que o reino adorava. Cá a tinha silenciosamente, invisivelmente, sem reconhecimento, sem proteção. Alfred recostou-se, exalando um sopro que tremia de descrença e culpa. Tu moldaste este reino, disse ele suavemente. E ninguém sabe. Carina abanou a cabeça. Não, eu não fiz nada. Eu apenas... Tu guiaste-a, disse Alfred. Tu salvaste inúmeros lobos da dificuldade.
Os olhos de Carina brilharam de confusão. Não de orgulho. Ninguém nunca lhe tinha falado como se ela importasse. Nem uma vez. Por um momento, os seus olhos encontraram-se. Verdadeiramente encontraram-se. E algo mudou entre eles. Não o estalo agudo do medo, não o peso lento da obrigação. Algo mais gentil, mais silencioso, mais quente. Uma centelha. Alfred sentiu o seu lobo agitar-se pela primeira vez em meses. Carina desviou o olhar rapidamente, as bochechas quentes, os dedos a torcer o vestido. Desculpa se falei demais, murmurou ela. Alfred deu um passo mais perto, levantando o queixo dela com um único dedo cuidadoso, forçando-a a olhar para ele. Podes falar o quanto quiseres, disse ele suavemente. A tua voz merece ser ouvida. Ela piscou os olhos para ele, de olhos arregalados, a respiração a tremer. Algo frágil e esperançoso cintilou por trás das suas pestanas. Algo que parecia perigosamente perto de confiança. A tensão entre eles tornou-se mais espessa, mais lenta, mais quente, como o ar antes de um beijo que nenhum dos dois ousava tentar. Mas ambos sentiram, e ambos sabiam que isto era apenas o começo. Rumores moviam-se mais rápido do que qualquer lobo no reino. Ao amanhecer, sussurros enrolavam-se pelos corredores como fumo a infiltrar-se por baixo das portas. Servos paravam a meio da tarefa quando Carina passava, os seus olhos a lançar olhares de medo e suspeita. Guardas, outrora neutros, agora observavam-na com mandíbulas cerradas. Até o salão do conselho, geralmente imerso em autoridade calma, zumbia de agitação. Limpa a garganta. O trabalho de Mildred tinha começado, e era devastadoramente eficaz. Começou no pátio sul. Um grupo de fiéis atendentes da rainha juntou-se em torno da fonte de mármore, baixando as vozes, mas não o suficiente para esconder verdadeiramente as suas palavras. Ela enfeitiçou o rei, tirou-o dos braços da Luna. Ouvi dizer que usou ervas escuras, os olhos dela. Viste-os? Parecem não naturais. Uma serva a derrubar uma rainha. Impensável. Carina parou de andar. Eles não. Imaginem uma mera óssea nos aposentos do rei. Desgraçado. Profano. Perigoso. A última palavra atingiu mais forte. Perigoso. As suas pernas tremeram, mas ela forçou-se a continuar a andar, cada passo mais pesado que o anterior. Por mais pequena que tentasse fazer-se, os sussurros seguiam-na, e acima de todos eles, como uma maldição dita em cada sombra, estava a voz da rainha. É isto que vem da bondade, disse Mildred docemente aos seus leais mais cedo naquela manhã. Eu abriguei a rapariga, e ela pagou-me tentando tirar o meu companheiro. Carina ouviu o rumor de 3 corredores diferentes antes do meio-dia. Ela não saiu do seu quarto pelo resto do dia. Entretanto, Alfred estava diante do conselho, ombros quadrados, expressão calma, o lobo a rugir por baixo da sua pele, enquanto os anciãos o confrontavam. Vossa Majestade, disse o ancião Ulrich. Há graves acusações relativas à rapariga serva que tomaste sob a tua proteção. Ela é acusada de bruxaria. Outro ancião disparou. E de enredar o rei. Ela deve ser executada, acrescentou um terceiro friamente. Se ela ameaça a estabilidade do trono, não podemos hesitar. A mandíbula de Alfred apertou-se perigosamente. Ela é inocente. Os anciãos trocaram olhares. A Luna discorda, murmurou um. E ela sempre agiu no melhor interesse deste reino. Uma risada amarga e silenciosa subiu no peito de Alfred. Melhor interesse, se eles soubessem. Outro ancião inclinou-se. Vossa Majestade, a rainha Mildred informou-nos que a rapariga manipula a corte, que ela se esgueira para os vossos aposentos à noite, que ela... Isso é o suficiente, a voz de Alfred cortou como uma lâmina. O conselho enrijeceu. Meu rei, disse o ancião Ulrich cuidadosamente. Tens de entender se a Luna acredita que a rapariga é uma ameaça. Alfred deu um passo mais perto, o seu lobo irradiando pela sala como uma tempestade a acumular pressão. Eu decidirei quem é uma ameaça. Não a rainha, não rumores, e certamente não o medo. O silêncio caiu, mas o medo de Mildred, não dele, ainda pairava nos olhos dos anciãos. E isso sozinho disse algo aterrador a Alfred. A influência de Mildred era mais profunda do que ele imaginava. Naquela noite, Mildred entrou no seu estudo privado sem bater. O seu vestido cintilava como geada sob a luz da lua.
O seu sorriso brilhava com calor praticado. Mas por trás dele, o seu lobo olhava com fúria fria. Meu amor, ronronou ela. Precisamos de conversar. Alfred não levantou os olhos do pergaminho nas suas mãos. Já conversamos. Mildred aproximou-se, a sua presença sufocante. Estás a cometer um erro perigoso. Essa rapariga, o nome dela é Carena. A expressão de Mildred vacilou. Tudo bem, disse ela rigidamente. Carena enfeitiçou metade do palácio. Se a mantiveres aqui, o povo começará a questionar a tua lealdade à tua Luna. A minha lealdade, disse Alfred, finalmente encontrando os olhos dela. É a verdade. Mildred inclinou-se, a voz baixando para um silvo. Tu não conheces a verdade. Tu nunca a conheceste. Ele estudou-a. Ela continuou. Pensas que removê-la do meu serviço foi o teu primeiro ato de rebelião? Oh, não. Por baixo de cada pedaço da tua autoridade, há lobos que me respondem, conselheiros que confiam em mim, anciãos que só agem quando eu aprovo. Achas que um rei governa sozinho? O seu sorriso afiou-se até parecer uma lâmina. Um comando meu, sussurrou ela. E o conselho votará a sua execução. Não a podes proteger para sempre. O lobo de Alfred bateu contra as suas costelas, exigindo que ele despedaçasse a ameaça. Mas ele não se moveu, não mostrou medo, não mostrou fraqueza. Ele simplesmente perguntou, por que é que ela te ameaça? Os olhos de Mildred brilharam apenas por um momento. A máscara escorregou. A sua resposta estava nesse lampejo. Carina tinha algo que Mildred temia. Uma mente, um espírito, uma verdade. Mildred recuperou o seu sorriso. Verás em breve. Então ela deslizou para fora da sala, a sua presença pairando como veneno no ar. Mais tarde, naquela noite, Alfred voltou ao quarto de Carina. Ela estava encolhida no banco junto à lareira, o cabelo a cair como uma cortina à volta do seu rosto. Quando ele entrou, ela não levantou os olhos. Fiz algo de errado? Sussurrou ela. Não, disse ele suavemente. Não fizeste nada de errado. Ela assentiu, embora não acreditasse. Ele sentou-se ao lado dela sem tocar, apenas oferecendo um calor constante. O reino está a falar, disse ela baixinho. Eles pensam que eu te seduzi. Alfred suspirou lentamente. Eles pensam o que Mildred lhes diz para pensarem. A voz de Carina tremeu. Ela vai matar-me. Não, disse ele firmemente. Eu não vou deixar que isso aconteça. O silêncio esticou-se até Carina finalmente sussurrar a pergunta que tinha guardado no coração durante dias. Por que te importas tanto? Alfred não respondeu de imediato. Ele simplesmente olhou para ela, verdadeiramente olhou, para a rapariga que tinha moldado o seu reino, para a rapariga que ele falhou em proteger, para a rapariga que ainda se recusava a falar mal da sua abusadora, para a rapariga cuja força silenciosa envergonhava cada mentira que Mildred alguma vez contou. E numa voz mal acima de um sussurro, ele disse, porque a tua vida importa, porque nunca mereceste nada disto, porque és corajosa, mesmo quando não sabes. A respiração de Carina tremeu. Os seus olhos encontraram-se suaves, lentos, carregados. A ligação entre eles aprofundou-se, frágil, mas inquebrável, brilhando como uma centelha escondida sob as cinzas. Lá fora, a sombra de Mildred crescia. Lá dentro, algo mais brilhante começou a arder. E Alfred sabia que um movimento errado poderia custar a Carina a vida, mas um movimento certo poderia mudar o reino para sempre. Alfred sempre acreditou que governar significava carregar o peso das decisões. Agora ele aprendeu que também significava descobrir a podridão escondida por baixo delas. Quanto mais fundo ele cavava, mais escuro o palácio se tornava. Ele começou a sua investigação com os servos, não com exigências, não com ameaças, com conversas silenciosas em cantos sombreados. Diz-me se ela alguma vez te magoou, sussurrou ele a uma criada a tremer perto da lavandaria. Ela disse-me para esfregar o chão com as minhas unhas, sussurrou a rapariga de volta, lágrimas a formar-se. Quando sangravam, ela disse que eu era finalmente útil. Outra serva falou atrás dos estábulos, a voz a tremer. Ela trancou-me no armazém por 2 dias porque derramei o seu chá. Um guarda confessou perto do campo de treino, a culpa a pesar nas suas palavras. Ela ordenou-me que arrastasse uma velha da porta do palácio. O único crime dela foi pedir o seu filho que servia aqui. Ele desapareceu há 3 anos. Mais testemunhos seguiram-se. Todos silenciosos, todos aterrorizados.
Os servos não vieram a Alfred porque confiavam nele. Vieram porque o poder de Mildred estava a escorregar o suficiente para que a esperança pudesse brilhar. E a esperança era perigosa. Os guardiões dos registros trouxeram algo pior. Os documentos selados que Mildred escondera durante anos. Relatos de desaparecimentos, ameaças disfarçadas de conselhos, subornos, queixas silenciadas, criados que se demitiram em circunstâncias misteriosas, famílias arruinadas, lobos executados sem julgamento. Cada pergaminho desvendava mais uma camada da santidade cuidadosamente construída por Mildred. Cada página parecia uma lâmina a torcer no peito de Alfred. Dormira ao lado de um monstro, usara a sua reputação como um distintivo de honra, permitira inadvertidamente que as suas garras chegassem a todos os cantos do seu reino, e enquanto o reino cantava louvores a Mildred, Carena sangrava sob o seu telhado porque ele falhara em ver os sinais. Entretanto, no santuário silencioso do seu quarto, Carina curava lentamente, as suas feridas seladas em novas cicatrizes, tênues mas permanentes. Os seus olhos levantavam-se um pouco mais vezes, a sua voz chegava um pouco mais longe. O seu lobo mexia-se, fraco, mas vivo. Naquela noite, o fogo lançava um ouro suave no seu rosto, enquanto ela se sentava em frente a Alfred, os dedos torcidos distraidamente à volta da caneca de chá quente que ele lhe dera. Estava mais quieta que o habitual, não um silêncio temeroso, um silêncio pensativo. — Estás com dor? Perguntou Alfred. — Não, majestade. Ele olhou-a com um olhar brando. — Um pouco, admitiu ela. Alfred aproximou-se e sentou-se ao lado dela, sem tocar, mas perto o suficiente para que ela sentisse o seu calor. — Podes dizer-me a verdade, Carina. O seu ombro cedeu de uma forma pequena e derrotada que ele começava a reconhecer. — Estou a tentar, sussurrou ela. Nunca tive ninguém a quem dizer a verdade. Alfred engoliu a dor que subia. Esperou, lenta e cuidadosamente. Carina começou a falar. Às vezes penso que se eu tivesse trabalhado mais arduamente ou mantido a cabeça baixa ou ficado em silêncio por mais tempo, talvez ela não me odiasse tanto. Ela não te odiava, disse Alfred, a voz sombria. Ela temia-te. Carina piscou, confusa. Temia-me. Por quê? Porque tu via tudo, disse ele. Porque entendias as pessoas. Porque fizeste o que ela não podia. Ela não acreditou nele. Não totalmente. Carina abraçou-se. Eu queria fazer o meu melhor para que ela me libertasse. A sua voz suavizou-se num sussurro frágil. Os meus pais, eles estão à minha espera. Devem estar tão preocupados. Ela deu um pequeno sorriso esperançoso. Quando eu estiver livre, irei para casa. Correrei todo o caminho, se for preciso. Alfred desviou o olhar. A verdade, afiada, cruel, implacável, cortava-o cada vez que ela os mencionava. Ele não podia contar-lhe. Ainda não. Não enquanto ela ainda sorrisse assim. Carina continuou, alheia à tempestade dentro dele. Eles escreveram-me cartas. Sabes? Disse ela suavemente. Acho que sim. Nunca recebi nenhuma, mas sei que devem ter tentado. As mães sempre tentam. Os seus olhos aqueceram-se com uma certeza gentil. Um sonho ainda vivo, uma esperança ainda a arder. As mãos de Alfred cerraram-se em punhos. Ele jurara protegê-la, mas esta verdade iria destruí-la se ele a revelasse demasiado cedo. Tinha de ser estratégico, cuidadoso, paciente e, acima de tudo, tinha de mantê-la segura até que o reino estivesse pronto para ouvir tudo. Pela primeira vez em anos, Carina dormiu a noite inteira sem acordar com medo. E todas as manhãs seguintes, Alfred sentia-se afundar mais num problema para o qual nenhum rei fora treinado para resolver. Como se protege alguém de uma verdade que a quebrará? Os dias passaram tranquilamente. Os passos de Carina tornaram-se mais firmes, embora ela ainda se assustasse com sons inesperados. Aprendeu a sentar-se sem se preparar para uma ordem, a comer sem esperar permissão, a respirar sem reter a culpa nos pulmões. E Alfred observava cada pequena mudança como um homem a testemunhar a primavera após um longo inverno. Algumas noites ela falava mais. Algumas noites ela não dizia nada, mas ela estava a curar-se, pedaço a pedaço frágil, e isso fazia com que a verdade que ele carregava parecesse ainda mais pesada. Numa noite, encontrou-a sentada no chão junto à lareira, a enrolar ligaduras novas nas costas. Ela congelou no momento em que ele entrou, baixando instintivamente a cabeça.
Não precisas de te curvar para mim aqui, disse Alfred gentilmente. Ela assentiu, mas as suas mãos tremeram enquanto ela continuava a atar o pano sem dizer uma palavra. Alfred ajoelhou-se e alcançou as ligaduras. Deixa-me ajudar. Carina hesitou, mas apenas por um batimento cardíaco antes de lhe permitir pegar no rolo das suas mãos. Ele trabalhou cuidadosamente, as pontas dos seus dedos roçando a sua pele com uma suavidade deliberada. Cada toque fazia o seu lobo agitar-se lá dentro. Incerto, mas reconfortado. Estás a ficar mais forte, murmurou ele. A voz de Carina era pequena. Só porque me deste um lugar para respirar. Alfred fez uma pausa. Essas palavras. Foi exatamente por isso que contar-lhe sobre os seus pais o aterrorizou. Respirar era novo para ela. Paz era novo. Esperança, perigosa, frágil, era nova. Ele enrolou a última camada de ligadura e sentou-se, estudando-a em silêncio. Ela parecia mais saudável, não curada, mas viva. Como poderia ele tirar isso dela? Carina afastou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha. Pareces preocupado, disse ela suavemente. Ele forçou uma respiração firme. Estou a pensar no conselho. Em ti. As suas bochechas aqueceram-se. Fiz algo de errado? Não, disse Alfred rapidamente. Nada. Não fizeste nada de errado. Ela relaxou ligeiramente, mas o seu olhar permaneceu curioso. Então por que é que pareces carregar demasiado peso? Ele quase respondeu, quase lhe contou tudo. Subiu a ponta da sua língua. Os teus pais, eles desapareceram. Mildred assassinou-os. Estás sozinha por causa dela. Eu devia tê-los protegido. Protegido-te. Desculpa. Tão desculpa. Mas ele engoliu as palavras antes que pudessem escapar. Carina estava a curar, a rir baixinho, a dormir pacificamente, a confiar cuidadosamente. Uma verdade como esta iria estilhaçar tudo isso. Não agora, não ainda. Não quando a ameaça de Mildred ainda rondava o palácio. Ele ofereceu um pequeno sorriso controlado. Vou ficar bem. Carina estudou-o mais tempo do que o habitual, depois assentiu lentamente. Ela aceitou o seu silêncio. Confiava nele, e essa confiança apenas torcia a faca mais fundo no peito de Alfred. O reino vira festivais. O reino vira coroações. O reino vira batalhas. Mas nunca vira a sua amada Luna escoltada para a sala do conselho em correntes. A manhã começou como qualquer outra. A luz do sol a beijar os telhados, lobos a espreguiçar-se nos campos de treino, criados a preparar os salões. Então os sinos tocaram. 3 toques agudos. Um sinal usado apenas em momentos de crise. Lobos invadiram o pátio, confusos, murmurando, assustados. As portas da Câmara do Conselho abriram-se, e Alfred entrou com uma pilha de documentos selados, cada um com o brasão real. A sua voz ressoou como um trovão. O Conselho irá reunir-se. Este assunto diz respeito à segurança do nosso reino. Os anciãos olharam para cima bruscamente. Lealistas, outrora o escudo de Mildred, moveram-se inquietos, e então guardas arrastaram Mildred para o salão. Suspiros irromperam. A santa do reino, a gentil Luna, a mulher adorada por milhares, estava em correntes, o seu vestido branco rasgado, o seu cabelo desalinhado, o seu sorriso demasiado largo. Não quebrada, não assustada, mas furiosa por trás do seu charme. Alfred colocou as provas na mesa do conselho. Chega de mentiras, disse ele. É hora de o reino ver a verdade. Ele desenrolou o primeiro pergaminho, um relatório do desaparecimento de um criado. Depois outro e outro. Documentos que Mildred escondera durante anos, cartas que forjara, ameaças que emitira, ordens de execução que executara pelas costas do rei. Um a um, os seus crimes encheram o salão. O silêncio sufocou o ar. Os rostos dos anciãos empalideceram. As mãos dos lealistas tremeram. E o sorriso de Mildred desvaneceu-se lentamente. Quando Alfred revelou o último pergaminho, a ordem de execução dos pais de Carina. O salão irrompeu. O que é isto? Ela assassinou civis. A Luna mentiu. Ela enganou-nos a todos. Mildred ergueu o queixo, a máscara a rachar, mas não a cair. Eles eram uma ameaça, disse ela friamente. Fiz o que era necessário para proteger o reino. Uma mentira que ela aperfeiçoara durante anos, mas agora a prova superava a sua ilusão. Enquanto o alvoroço crescia, Alfred ergueu uma mão. Chega!
A câmara ficou em silêncio. Ele virou-se para Mildred. A mulher que outrora chamara sua companheira. A rainha em quem outrora acreditara. Mildred de Silverest, declarou ele, a voz firme. Por crimes de tortura, manipulação, execução ilegal e por pôr em perigo a coroa, és aqui despojada do teu título. Suspiros. Os olhos de Mildred arderam. Serás executada ao amanhecer. A câmara tremeu com barulho. Gritos, descrença, raiva, dor. Lobos que outrora a adoravam estavam despedaçados. Mildred não vacilou. Apenas encarou Alfred com veneno disfarçado de tristeza. Tolo, sussurrou ela. Pensas que ganhaste? Guardas moveram-se para a arrastar. Ela não resistiu. Não até ver Carina parada no extremo do corredor, fora da câmara do conselho, a observar em silêncio atordoado. Então Mildred sorriu, suave, doce, distorcido. Ela arrancou-se da mão do guarda e lançou-se em direção a Carina, não para atacar, mas para falar. A sua voz um sussurro venenoso que só Carina podia ouvir. Eu matei os teus pais. Carina congelou. Cada pensamento estilhaçado. Cada respiração parada. O seu coração colapsou dentro do seu peito. Mildred inclinou-se mais perto, os olhos a brilhar de triunfo. E ele sabia. O mundo de Carina implodiu. O guarda agarrou Mildred novamente, arrastando-a para trás. Mas o dano estava feito. A risada da rainha ecoou pelo corredor, alta, suave, vitoriosa na sua crueldade. Carina cambaleou para trás, agarrando o peito, lutando para respirar. K não se lembrava de como saiu da sala do conselho. Num momento estava a olhar para os olhos de Alfred, a afogar-se na verdade que ele não lhe contara. No momento seguinte estava a correr pelos corredores, passando por guardas, por criados assustados, o batimento cardíaco a soar mais alto que os seus passos. Não parou até chegar ao canto mais distante do jardim do palácio. O mesmo lugar onde outrora encontrara conforto. Agora parecia uma sepultura. Afundou-se no chão, os dedos a cravarem-se na relva, a respiração a tremer. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas em rios quentes e incontroláveis. Os seus pais, o sorriso suave da sua mãe, as mãos quentes do seu pai, a sua promessa. Só estarás fora 2 anos, pequena loba. Estaremos à espera aqui mesmo. Mortos, desaparecidos, por causa de Mildred. E Alfred sabia. O seu peito cedeu para dentro, a dor atingindo tão forte que ela se dobrou sobre si mesma, soluçando na terra como se ela pudesse engolir o seu desgosto. O ar mudou atrás dela. Ela não precisava de se virar para saber quem era. Carina, disse Alfred baixinho. Ela estremeceu. A sua voz, outrora um refúgio, agora parecia uma faca. Por favor, murmurou ele, mantendo-se à distância. Deixa-me explicar. Ela abanou a cabeça, os braços firmemente enrolados à volta dos joelhos. Devias ter me contado. Eu queria, sussurrou ele. Estava à espera do momento certo. Não havia momento certo, retrucou ela, a voz a rachar ao meio. Havia apenas a verdade, e tu escolheste escondê-la de mim. Alfred fechou os olhos como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Carina olhou para o chão, as unhas a cravarem-se nas palmas das mãos. Sabes quantas noites chorei, a perguntar-me por que é que as minhas cartas não eram respondidas? Por que é que eles não vinham por mim? Por que é que nunca chamavam o meu nome pelo portão? A sua voz quebrou, lágrimas misturadas com a terra sob os seus dedos. Eles não estavam vivos, Alfred, sussurrou ela. Eles não estavam vivos para responder. Ele deu um passo mais perto, apenas um passo. Carina! Ela recuou imediatamente, abanando a cabeça. Não te aproximes de mim! Alfred congelou. A distância entre eles parecia infinita. Eu pensei. A sua respiração engasgou dolorosamente. Eu pensei que eras diferente. Pensei que eras a primeira pessoa que não me queria magoar. Eu não quero magoar-te, disse ele, a voz embargada de desespero. Mas magoaste, sussurrou ela. Partiste algo em mim, algo que não sei como consertar. O vento varreu o jardim, farfalhando as folhas, levando as suas lágrimas consigo. Alfred ficou ali, a observar a rapariga que ele lutara tanto para proteger encolher-se como se estivesse a tentar desaparecer. Escondi-te de ti porque estavas a curar, disse Alfred suavemente. Porque via o quão frágil eras. Porque sabia que a verdade destruiria a pequena parte que finalmente encontraste. A risada de Carina foi quebrada, quase inaudível.
Paz, Alfred. Eu vivia por eles. Tudo o que suportei, toda a dor, toda a humilhação, eu me dizia que voltaria para casa, e eles me abraçariam novamente. Ela pressionou uma mão trêmula sobre o coração. Agora não há lar, não há família, nada. Alfred deu um passo à frente antes que pudesse se conter. Você não está sozinha. Não diga isso. Ela o interrompeu asperamente. Não ouse. Sua voz tremia, cheia de uma dor que arranhava para sair. Você não tem o direito de me consolar depois de esconder isso. Você não tem o direito de me dizer que não estou sozinha quando me deixou ter esperança em algo que não existia. A garganta de Alfred apertou. K, diga-me o que você precisa. Qualquer coisa. Ela ergueu o rosto, lágrimas brilhando ao luar. Eu preciso confiar em você. Ela sussurrou. E eu não sei se consigo mais. As palavras o atravessaram. Karina se levantou com as pernas instáveis. A confiança quebrada não se cura. Ela apenas permanece quebrada. Ela se virou dele, limpando o rosto com os dedos trêmulos. O palácio, antes uma prisão, depois um santuário frágil, agora parecia mais frio do que nunca. Até a liberdade, a coisa pela qual ela lutou a cada respiração, tinha gosto de cinzas. Porque as duas pessoas para quem ela queria correr para casa não estavam esperando atrás de nenhum portão. Não estavam vivas para abraçá-la. Não estavam lá para sussurrar. Você está segura agora. E a única pessoa em quem ela havia começado a confiar havia escondido a verdade mais sombria de todas. Ela caminhou mais fundo no jardim, para longe dele, de tudo. Alfred a observou ir, impotente. Ele havia lutado contra uma rainha para salvá-la, mas agora ele tinha que lutar contra algo muito mais impossível. Seu coração partido. K evitou Alfred por dias. Não por despeito, não por raiva, mas por uma dor tão profunda que a esvaziou por dentro. Ela vagava pelo palácio como um fantasma silencioso, mantendo-se nas bordas das paredes, esgueirando-se para dentro dos cômodos apenas depois de verificar 2 vezes que ninguém mais estava lá, comendo pouco, falando menos. Servos a observavam com hesitação e simpatia. Guardas baixavam os olhos quando ela passava. Até o palácio parecia se calar em torno de sua dor, mas Alfred nunca a deixou desaparecer. Ele manteve distância física, mas estava sempre lá do lado de fora de uma porta, no final de um corredor, do outro lado do pátio, observando silenciosamente, esperando pacientemente. Ele não forçou uma conversa. Ele não a encurralou. Ele não exigiu perdão. Ele simplesmente ficou. Uma noite, Karina permaneceu sozinha na biblioteca, sentada de pernas cruzadas no chão frio com um livro aberto, mas não lido. Ela olhou para a página sem ver uma única palavra. Uma batida suave tocou o batente da porta. Alfred se encostou na entrada, sem entrar. Posso entrar? K hesitou. Pela primeira vez ela não disse não. Ele entrou lentamente, cada movimento cuidadoso, quieto antes de se sentar no chão a poucos metros dela. Não ao lado dela, não estendendo a mão para ela, apenas presente. Ele pigarreou. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Karina olhou para o chão. Você já pediu desculpas? Não, Alfred disse suavemente. Eu dei razões, explicações, desculpas. Isso não é o mesmo que um pedido de desculpas. O silêncio se estendeu. Ele baixou a cabeça. Um rei se humilhando diante de uma garota que tinha todo o direito de ir embora. Eu deveria ter contado a verdade a você, ele disse. Eu estava com medo de te machucar. Mas ao tentar te proteger, causei muito mais dor. A respiração de Karina tremeu. Eu tirei sua esperança de você. Ele continuou calmamente. Você merecia honestidade. Você merecia muito mais do que eu lhe dei. Finalmente, Karina ergueu os olhos. Ele não estava olhando para ela. Ele estava olhando para o chão. Mandíbula tensa, ombros tensos, arrependimento gravado em cada linha de seu corpo. Não um rei, não um alfa, apenas um homem carregando o peso de seus erros. Karina sussurrou. Por que você não me pressionou? Por que você não tentou explicar naquele dia? Por que você estava machucada? Ele murmurou. E sua dor importava mais do que minha defesa. Ela engoliu em seco. Alfred finalmente encontrou o olhar dela. Karina, ele disse calmamente. Eu não posso desfazer o que aconteceu. Só posso prometer que nunca mais esconderei nada de você. Nem mesmo as coisas que machucam. Nem mesmo as coisas que me assustam. Seus olhos vacilaram.
Ele se inclinou ligeiramente para mais perto. Não o suficiente para sobrecarregar, apenas o suficiente para que ela sentisse a sinceridade no espaço entre eles. Você pode quebrar um vínculo, ele sussurrou. Mas você não pode quebrar minha devoção a você. O peito de Karina apertou dolorosamente. Sua voz baixou ainda mais. Eu não lutei contra Mildred por poder ou orgulho. Eu lutei contra ela porque ela estava te destruindo. E porque você merece uma vida onde possa respirar sem medo. Seus lábios se entreabriram, a respiração tremendo. Eu não sei se consigo confiar em você completamente de novo. Alfred assentiu. Você não precisa. Confiança não é um interruptor. É um caminho. E eu vou caminhar cada passo dele com você até que você esteja pronta. Ká suspirou trêmula, seus dedos se enrolando na bainha de seu vestido. Eu estou com medo, ela sussurrou. Eu também estou, ele admitiu. Mas eu não vou embora. Ela piscou, surpresa. Você está com medo? Sim, Alfred disse suavemente. Porque perder sua confiança dói mais do que qualquer coisa que enfrentei. A honestidade a desarmou de uma forma que ela não conseguia nomear. Ela olhou para as próprias mãos. Eu não sei como começar a confiar de novo. Alfred estendeu a mão lentamente e colocou a palma no chão entre eles, sem tocá-la, apenas preenchendo o espaço. Você começa, ele sussurrou, por não fazer isso sozinha. Karina olhou para a mão dele, firme, quente, paciente. Sem pressão, sem força, sem expectativa. Um convite, não uma exigência. Ela hesitou. Então colocou a mão ao lado da dele, perto o suficiente para que seus dedos se roçassem, mas não totalmente entrelaçados. Um pequeno gesto, um pequeno passo, mas era dela. O calor se espalhou pelo peito de Alfred, quieto, firme, reverente. Obrigado, ele murmurou. Karina assentiu, lágrimas se formando em seus cílios, mas não caindo. Eu estou tentando, e eu estou aqui, Alfred sussurrou. Contanto que você me queira. Suas mãos permaneceram próximas, mal se tocando, compartilhando uma promessa silenciosa que não precisava de palavras. Ela não estava curada. Ele não foi perdoado. A fenda não havia desaparecido. Mas uma ponte havia sido construída lentamente, cuidadosamente, ternamente. O amor, verdadeiro, paciente, escolhendo-a e apenas a ela, havia começado a se enraizar. E desta vez, Karina não estava se curando sozinha. O amanhecer nasceu suavemente sobre o reino. O ouro suave se espalhou pelos telhados, aquecendo a pedra fria que havia testemunhado tanto sofrimento. Pela primeira vez em anos, Karina estava no pátio, não como uma serva passando, mas como uma garota recuperando sua vida. Suas cicatrizes não a definiam mais. Seu medo não a controlava mais. Seu passado não a mantinha mais cativa. Ela ainda estava se curando. Sim, ainda sofrendo, ainda aprendendo a respirar livremente. Mas ela não estava quebrada. Não mais. Alfred a encontrou parada sob o alto arco, observando o nascer do sol com admiração silenciosa. Ela não se assustou quando ele se aproximou. Não desviou o olhar. Não fugiu. Seu silêncio não era medo naquela noite. Era escolha. Ele ficou ao lado dela sem falar. Depois de um longo momento, ela sussurrou. Eu quero te dizer algo. Alfred se virou ligeiramente, esperando, sem pressionar, nunca pressionando. Karina respirou lenta e firmemente. Eu te perdoo. O peito dele apertou, os olhos se arregalando quase imperceptivelmente. Você escondeu algo de mim, ela continuou. Algo que machucou, algo que mudou meu mundo para sempre. Mas você também me protegeu, lutou por mim, acreditou em mim, me ouviu. Ninguém nunca fez isso. Ele engoliu, lutando por palavras. Meu coração se partiu, Karina sussurrou. E você não me culpou por quebrá-lo. Você apenas ficou pacientemente, gentil, honesto. Mesmo quando eu te afastei, seus olhos encontraram os dele, claros, firmes, brilhando com algo novo. Força. Mas eu vejo agora, ela disse gentilmente. Você não foi quem me machucou. Você é quem me salvou. Alfred suspirou trêmulo, seu lobo se agitando com um alívio tão intenso que quase o derrubou de joelhos. Karina, ele respirou. Ela deu um passo à frente. E eu escolho confiar em você novamente. Não porque eu lhe devo, não porque você pediu, mas porque você mereceu. Ele fechou a distância em um movimento lento, erguendo uma mão, mas parando, dando a ela espaço para recusar. Ela não recusou.
Karina colocou a palma contra os dedos dele, entrelaçando-se aos dele em uma promessa silenciosa e firme. Eu te escolho, ela sussurrou. Alfred a puxou para seus braços, cuidadoso, terno, reverente. Ela se encaixou nele como a última peça de um quebra-cabeça que ele nunca soube que estava quebrado. Sua cabeça repousava sob o queixo dele, o batimento cardíaco dele forte contra seu ouvido. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu segura em um abraço. Não presa, não possuída, não usada, escolhida. A notícia dos crimes de Mildred se espalhou lentamente no início. Choque percorrendo o reino como réplicas de um terremoto. Lobos discutiram, lamentaram, rugiram. Alguns choraram pela ilusão que haviam adorado. Mas à medida que os testemunhos surgiam, os pergaminhos eram liberados, as vozes dos servos finalmente se erguiam, o reino viu a verdade. Mildred era uma santa apenas em histórias. Karina era a verdadeira lanterna na escuridão. Suas percepções haviam salvado vilas. Sua coragem havia mantido o reino equilibrado. Sua força havia suportado o que teria quebrado muitos. Sussurros mudaram. Acusações desapareceram. Olhos antes cheios de suspeita agora se curvavam com respeito quando ela passava. Não porque ela era poderosa, não porque ela era a companheira do rei, mas porque ela havia sobrevivido ao fogo sem perder sua gentileza, porque ela havia se levantado. Alfred anunciou publicamente. Karina está sob minha proteção. Ela não é uma serva. Ela não é uma prisioneira. Ela é o coração que guiou este reino das sombras. Alguns lobos ofegaram. Outros assentiram. Karina ficou erguida ao lado dele. Sua cabeça não mais baixa, suas mãos não mais tremendo, seu lobo despertando dentro dela, firme, orgulhoso, destemido. Uma noite, enquanto o palácio se acalmava, Alfred e Karina estavam na varanda com vista para a terra que ela ajudou a moldar. Ele se virou para ela, pegando suas mãos gentilmente. O reino precisa de uma aluna com um coração como o seu. A respiração de Karina parou. Ele se ajoelhou, não por tradição, mas por devoção. Eu te amo, ele disse, a voz rouca e firme. Não porque você mudou o reino, não porque você suportou, mas porque você é você. Seu coração bateu quente e cheio. E eu quero você ao meu lado, ele continuou. Não como serva, não como sombra, mas como minha parceira, minha igual, minha futura rainha. Lágrimas encheram os olhos de Karina. Não de dor, não de medo, mas de algo que ela pensou que nunca sentiria. Pertencimento. Ela se agachou para ele, cobrindo o rosto dele com as mãos trêmulas. Eu também te amo, ela sussurrou. E se você caminhar comigo? Então sim. Alfred se levantou, puxando-a para um beijo suave como o luar, demorando-se com todas as promessas que ainda tinham que cumprir. Karina se derreteu nele, não como a garota que havia sido quebrada, mas como a mulher que havia sobrevivido e se transformado, uma mulher que escolheu o amor, uma mulher que escolheu a força, uma mulher que se escolheu. Quando o amanhecer nasceu novamente, o reino se curvou ao seu novo começo. Karina, não mais uma ômega esquecida, ficou ao lado do rei com o queixo erguido, os olhos brilhantes, o lobo forte. Ela não era uma serva. Ela não era uma vítima. Ela não era uma sombra da crueldade de Mildred. Ela era a futura Luna, uma rainha que conquistou sua coroa através do fogo. E desta vez, cada passo de sua vida seria dela para escolher. Se você gostou desta história, deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo, além do seu momento favorito do personagem. Eu realmente adoro ouvir seus pensamentos e conversar com você. Até a próxima história de amor. Tchau por enquanto. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor, apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.